Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga: Deus meu, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Glória a Deus, paz do Senhor a todos que estão conseguindo ver e ouvir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal A Glória de Deus, eu sou a pastora Regina Sampaio, da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, que fica situada no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E você é o meu convidado, né, convidado do nosso canal, a se inscrever. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se ali rapidinho, coloca, né, o seu joinha, né, gostei, e ali também acesse, né, o sininho, né, toque no sininho para que ele possa te notificar toda vez que eu colocar um vídeo para a edificação da vida de cada um de vocês. Amém? A palavra que o Senhor tem para mim e para você na noite, que eu estou gravando à noite, né? De repente é de dia que você vai estar vendo. Tem hoje para você, para a tua vida, para a minha vida, é justamente o Salmo 23, no versículo 1, onde o Senhor diz, o salmista falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O tema dessa palavra que o Senhor tem para nossos corações hoje é: eu pedi e meu pastor me deu. O que eu venho te explicar é o seguinte, que para esse versículo ser vivo e eficaz na minha e na tua vida, nós temos que ter compromisso com o Senhor. Temos que aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E todo aquele que faz, né, de Deus, que faz do Senhor Jesus o seu Senhor, o obedece, o ouve e reconhece a sua voz através da sua palavra, quando ela é pregada, como vai ser aqui agora, quando ela é lida, você entende que é Deus falando ao seu coração, você reconhece e obedece. E para que você entenda, né, que é preciso você estar ciente disso e fazer, né, vamos dizer assim, agir em conformidade com a palavra, para ela ser viva e eficaz na tua vida, eu vou te contar hoje algo, uma lição, a lição da borboleta. Essa lição vem nos mostrar que é necessário a obediência, o esforço e a dedicação para termos uma vida forte, para sermos fortes, para sermos saudáveis espiritualmente, lógico, logo seremos também emocionalmente saudáveis e também podermos dar os nossos voos, né? O voo da vitória que o ser humano tanto precisa, principalmente nos últimos tempos. Então, vejamos essa lição da borboleta. A lição diz que um dia um certo homem no seu jardim viu o casulo com uma pequena borboleta tentando sair, né? E ele observou, várias horas, a borboleta ali se esforçando, para que seu corpo pudesse passar naquele vãozinho, naquele buraco pequenininho. Aí pareceu a ele, né, que ela parou de fazer qualquer progresso. Na mente dele, no olhar, né, humano dele, aquela borboleta não tinha progresso, parecia que ela tinha ido mais longe que ela podia, que ela não ia conseguir adiante. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Vou ser o herói dessa borboleta, vou pegar uma tesoura e vou cortar o restante desse casulo. Aí ele pegou lá com cuidado a tesoura e cortou, né, aquele casulo. Claro, a borboleta então saiu facilmente, mas o seu corpo estava murcho, pequeno e
as asas estavam amassadas e não tinham forças para voar. Logo, essa borboleta acabou morrendo. O homem continuou a observar, né, e esperava que ela voasse, mas claro, ela acabou morrendo. Ele viu que não deu nada, né? Que as asas não seriam capazes de abrir para voar. Por quê? As asas não eram capazes de suportar o corpo, né, pesado. E ele achou que ia firmar com o tempo, mas não ia acontecer. E aí, o restinho da vida que ela teve foi assim, se arrastando como se ela fosse um ser deficiente, né? Com o corpo murcho, asas encolhidas, até que ela veio, evidente, a falecer. E a gentileza daquele moço, daquele homem, acabou trazendo uma tragédia para aquela vida. E aquele esforço, né, era para que ela conseguisse força, fortalecer todo o seu corpinho, para que os fluidos do seu corpo, ele entrasse pelas asas e fortalecesse as suas asas e ela conseguisse alçar voos. E as perninhas ficassem fortes e o tronquinho também, e assim ela conseguiria cumprir o seu propósito, saindo daquele casulo, embelezando a natureza e fazendo o que ela tem que fazer. E aí vamos meditar. Se Deus agisse como esse homem, em relação a cada um de nós, e permitisse que nós passássemos toda a nossa vida sem qualquer obstáculo, sem qualquer dificuldade, Ele nos deixaria deficientes, aleijados mentalmente, espiritualmente, emocionalmente e concluindo até fisicamente, né? Porque nunca poderíamos ser forte como realmente o ser humano consegue ser. E não conseguiríamos alçar os voos que o Senhor tem para cada um de nós. Meu amado, as dificuldades são colocadas na minha e na tua vida para que consigamos alçar voos e realizar grandes feitos, porque cada um de nós tem um propósito. Deus não permitiu que nenhuma das vidas que viesse ao mundo viesse por acaso. Mesmo com aquelas que vêm através, né, do pecado, da desobediência, Ele vai e coloca um propósito. Já que tem que vir, vai realizar algo. Infelizmente, às vezes, os pais não fazem o que a Bíblia diz, que ensina o pequenino no caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Então, o que acontece? Muitos ensinam seus filhos a serem não tementes a Deus, a não crerem que existe um Deus que pode todas as coisas, que pode cuidar deles, que pode fortalecê-los, não ensina a ter caráter, não ensina a esperar um tempo para que as coisas aconteçam em sua vida, e assim vai. E aí, o que nós podemos ver? Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Até a luta, até o momento de casulo, onde temos que nos esforçar para sairmos belos, né? Belos espécimes de borboleta e alçarmos os nossos voos. Vou começar mostrando para você Romanos 5. Abra em Romanos capítulo 5. Se você tem uma Bíblia aí, perto de você, vamos abrir em Romanos, no capítulo 5, glória a Deus, e vamos, aleluias, ler a partir do versículo 3 ao 13, e depois do 16 do versículo, capítulo 5, que eu li outra referência, do 3 ao 5 somente. Tá? Porque aqui o Senhor nos ensina o propósito das lutas e das dificuldades. Você está pedindo força a Deus? Eu um dia também pedi força, mas Deus me deu dificuldades para me fazer forte.
Romanos 5,3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, que são os problemas, sabendo que a tribulação, que é o problema, a adversidade, produz a paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo nos é dado e ele enche o nosso coração com o amor de Deus. E o amor de Deus é o amor de um pai que quer o melhor para o seu filho. E aí vem lutas para mim e para a tua vida. Assim aconteceu comigo. E na hora da luta, ele me ensinou a ter paciência. Porque aí ele ensina que você não adianta, que você não vai resolver o teu problema com gritaria, com xingamento, com brigas, com vício. Eu vou afogar as minhas mágoas. Não faça isso. Você vai trazer outros problemas para a tua vida. O Senhor te chamou para ser corajoso e não para fugir dos problemas. O ser humano foi feito para as adversidades, para que ele consiga vencer toda a adversidade, toda dificuldade. O exemplo que eu te dou foi Davi. O que ele fez? Ele foi sábio na hora que um determinado gigante, gigante Golias, estava afrontando o exército de Israel. Aí ele, um menino franzino de 14 anos, observou o que aquele gigante estava fazendo e amedrontando todos os homens adultos daquele exército. Como? Ele começou a xingar, blasfemar contra o próprio Deus de Israel. E ele se pegou nisso. E ele chegou aquele gigante diante dele e falou: tu vens contra mim com espadas, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, ao qual tu afrontaste. Ele viu que ele estava afrontando a Deus. Então o que ele fez? Senhor, está te afrontando. Eu vou em teu nome, eu vou lutar com esse gigante vai cair. E aí ele conseguiu, pegou as pedrinhas, botou na sua funda, que é parecido com não é estilingue, né? Mas tem aquela pelezinha do animal, onde faz assim, tem uma coisa, e coloca ali a pedra, gira e joga. Mirou na cabeça do gigante, o gigante caiu, ele foi lá, ainda pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Resolveu o problema de uma vez por todas para a nação de Israel, mas fez isso no nome do Senhor. Teu problema e o meu problema tem que ser resolvido no nome do Senhor, para que a vitória seja notória, para que a vitória seja grande e para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós venhamos a ter paciência do tempo de Deus para aquele problema ser solucionado. Mas enquanto isso, nós vamos lutar na área espiritual. Porque tem coisa que leva tempo. Às vezes é um processo de uma causa na justiça. Amém? Às vezes é a conversão de um filho, de uma esposa, de um marido, de um parente, de um amigo, de uma pessoa querida. E aí você tem que estar constantemente lutando na área espiritual, com orações, com jejum, com adoração a Deus, com ações de graça e crendo. Eu sei que um dia chegará o dia da vitória, no tempo de Deus, mas vai chegar. Então, aí estará sendo exercitada a minha e a tua paciência. E essa paciência nos traz experiência, porque aí vamos ter vitória com essa situação. Uma determinada situação você passou e teve vitória. Depois de um tempo, Deus, agiu em teu favor na hora certa e aí você sabe, eu tendo paciência, o Senhor vai agir em meu favor. Eu vou estar simplesmente na posição que Ele quer, vou continuar adorando a Ele, glorificando o seu nome, orando e jejuando e Ele vai agir em meu favor. E aí, com essa experiência, você já passa por um segundo problema com mais tranquilidade e mais paciência. E aí, essa paciência, essa experiência
traz esperança. E essa esperança não morre, a nossa esperança não morre jamais. A nossa esperança é Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para a minha salvação e para a tua salvação. Então, servimos a um Deus que foi mais que vencedor, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para salvar a cada um de nós das nossas lutas e tribulações, para nos dar a direção correta em todas as causas. Então você pediu força e o Senhor está te dando, ou se ainda não aceitou Jesus, Ele vai te ensinar a passar, aceite a Jesus como seu Salvador. E conforme as lutas passarem, se você hoje em dia, sem ter Cristo na tua vida, você não sabe lidar com os problemas, essa força, Ele vai te dar força para vencer todos esses problemas. E também sabedoria, porque eu também pedi a sabedoria. E o Senhor também me deu o quê? Problemas para serem resolvidos e solucionados. Não fomos chamados para sermos covardes e fugirmos dos problemas, mas temos que enfrentá-los, como Davi enfrentou aquele gigante. Ele teve o quê? Sabedoria de Deus, passou para a mão de Deus os seus problemas. Mas também temos a causa do rei Salomão, isso, filho de Davi, que foi o segundo, rei de Israel, terceiro rei de Israel, mas o segundo rei com descendente, o primeiro rei descendente de Davi, O primeiro foi o rei Saul, e aí depois que ele foi deposto, já Davi tinha sido ungido por Deus, mas esperou o tempo certo. Aí quando chegou a época em que morreu o rei Saul, Davi foi coroado e a partir dali a sua descendência. E o primeiro descendente de Davi, quando Davi estava velhinho, foi seu filho Salomão. E Salomão, quando ele estava velhinho, ele já foi coroado, ele velhinho, o pai dele, Davi velhinho, ele foi coroou o seu filho Salomão. E ali logo depois, dias depois, o rei Davi faleceu e ele tomou posse por completo, da coroa, do governo. E um dia, ele num local lá em Israel chamado Gibeão, ele teve um encontro com o Senhor. O Senhor apareceu à noite num sonho, amém? Para o rei Salomão. E ali falou com ele e disse: pede-me o que tu queres e eu te darei. E ele pediu sabedoria, Ele pediu que ele era agora Deus dele também, porque ele sempre temeu a ele. E assim como ele tinha sido com o pai dele, ele pediu que ele fosse com ele, ele capacitasse, desse um coração sábio, entendido, para julgar aquele povo grande, para ele conseguir governar de forma correta aquele grande povo de Deus. E aí o que aconteceu? O Senhor se agradou, ficou muito feliz, porque ele não pediu outras coisas, e ele fez segundo as palavras, como diz aqui no versículo 12 do capítulo 3 de 1 Reis, diz que eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará, e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E até hoje não existe gente que seja tão rica quanto foi o rei Salomão. Mas entrando na situação da sabedoria, logo depois o Senhor trouxe a ele um problema. 2 mulheres moravam juntas e estavam grávidas. E moravam juntas numa casa, aí as duas estavam no mesmo tempo de gestação, nasceu os 2 bebês, 2 meninos, e como não tinham berços, eram mulheres pobres, cada uma dormia com o seu bebê na sua cama. Uma delas, durante a noite, se virou sobre seu filho e o matou, asfixiado, sem querer. Quando chegou de manhã, ela, querendo ser esperta, pegou o dela que morreu, botou nos braços da que estava dormindo e pegou o vivo, e botou nos braços dela. Quando a outra acordou, a outra estava dando de mamar, mas para o filho da que estava dormindo. Quando ela foi pegar o filho, estava o filho morto, e ela olhou e percebeu: esse filho não é meu. Aí foram,
né? Houve aquela discussão entre elas, a outra não queria devolver o filho dela, foram perante o rei Salomão, né? Porque era o rei que julgava as causas naquela época, e o rei Salomão ali, né, ouvindo essa história, pegou e disse, dá-me uma espada, e pegou a espada e falou assim, então eu vou cortar essa criança ao meio, e não vai ter mais briga, fica metade do menino para um, metade do menino para outro. O que aconteceu? A verdadeira mãe falou, não faça isso, meu senhor, pode pegar essa criança viva, pode deixar na mão dela, não tem problema, pode dar para ela. Aí o que ele falou? Então agora peguem esse bebê e entreguem na mão dessa mulher que está renunciando à criança, para que ela esteja viva. Só uma mãe faria isso, porque a outra, enquanto ela falava, pode ficar com ela, a outra falava, não, pode dividir mesmo, divide, mata aí no meio, porque não era a própria mãe da criança, né? Visto que já era uma pessoa de índole má e estava mais querendo que a outra sofresse o mesmo que ela estava sofrendo. Então, o rei Salomão fez isso e deu causa ganha para aquela mulher, com a sabedoria que Deus deu a ele. É assim, quando Deus está na minha vida e na tua vida, Ele vem os problemas, mas Ele te dá a sabedoria através do seu Santo Espírito para você lidar com esse problema e resolvê-lo. Também pedir coragem, né? Quantas vezes você passa por uma situação difícil, perigosa, e você pede coragem a Deus porque você precisa passar por isso. Às vezes é uma cirurgia, às vezes ir falar diante de autoridades, né? Tem gente que falar diante dos outros já é difícil, né? É tímido, não consegue, e você é obrigado, às vezes, em determinada situação, a falar publicamente. Então, você precisa pedir o quê? Coragem. Então, quando você pede coragem a Deus, Ele te dá, mas Ele te dá o quê? Ele te dá perigos para você superá-los, para você ultrapassá-los, né? Aí nós vamos ver em Atos, Atos capítulo 12. Abra em Atos, no capítulo 12, e você verá algo assim maravilhoso que aconteceu. Nós vemos aqui a passagem onde Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão, né, por um grande milagre. E quando a gente lê aqui, diz assim, no versículo 1 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João, um dos discípulos do Senhor. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, festa dos pães asmos, que acontecia perto da Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, quer dizer, 4 vezes 4 eram 16 soldados, tá? Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa e maltratá-lo, né, diante do povo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas o segredo foi esse, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Este é um dos segredos da nossa vitória e da gente poder ter coragem. É saber que tem pessoas que o Senhor levanta para orar por eles. Amém? O Senhor sempre faz isso com o seu povo, sempre faz isso comigo. Eu estou sempre orando por pessoas, às vezes, as quais eu nem conheço. Já teve uma noite que o Senhor me fez orar por uma cidade de um outro país. Cidade que eu não conheço e não me lembro mais o nome da cidade. Mas Ele me levantou e Ele colocou em meus lábios e foi uma coisa, uma experiência assim maravilhosa. As palavras que eu tinha que falar na oração em favor daquela cidade. E eu orei. Não sei o que foi que aconteceu, não sei o que estava acontecendo, mas eu creio pela minha fé que o grande escape e livramento para o povo daquela cidade foi entregue na vida deles. Amém?
Então, assim como ele fez, eu sei que tem pessoas que oram por mim. Tem membros da minha igreja que voltam e me dizem, estou orando por vocês, o Senhor tem me feito orar pelos pastores da igreja. Porque não sou eu só e o meu esposo, o pastor Irapuã. Tem também o pastor Severino e a pastora Cristiana. Então, o Senhor tem levantado membros da nossa igreja para estarem orando por nós, porque nós precisamos também ser fortalecidos espiritualmente para continuarmos a levar esse rebanho até o dia que o Senhor vier nos buscar. Então, a igreja estava orando por Pedro. E quando Herodes estava para fazer, ele comparecer, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado, fora os outros 14, que eram 16. Tinha outros espalhados, mas ele estava ligado nesses 2, com 2 cadeias do lado deles. Glória a Deus. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Olha só que bênção! Você está vendo como Deus é maravilhoso? Deus, ele cuida dos seus. Então, como diz a palavra, por que eu vou temer o homem? A quem eu temerei se eu tenho um Deus que pode todas as coisas? Não preciso temer a nada, porque o Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, como diz no Salmo 121, desde agora e para sempre. Amém? Aí, continuando, o Senhor nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá coragem e também, quando você pede prosperidade, o que Ele vai te dar? Ele te dá cérebro, mente inteligente e músculos fortes para trabalhar. Em João, nós estávamos lendo em Atos, voltando no livro de João, no capítulo 11, tá? Os versículos 38, 39 e o 40. Aqui diz assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, o Senhor aqui está nos mostrando. No versículo 39, no 38 diz que tinha uma pedra na entrada da caverna, onde Lázaro, o amigo dele, tinha sido enterrado há 4 dias. Mas foi ele, Jesus, que tirou a pedra. Ele podia fazer assim, e a pedra, ou ela se diluía no espaço, sumia, ou ela se arredava para o lado. Mas ele não se mexeu e nem fez nenhuma arte, nada assim. Simplesmente disse, tira a pedra, porque tem coisas que são vocês e sou eu que temos que fazer. Ele te dá a vara, a linha e te ensina a pescar.
Ele não vai te dar o peixe na tua mão se naquele momento você tem condição de ir atrás e trabalhar. Entendeu? Então, ele te dá inteligência, sabedoria para você se preparar, se qualificar e ir atrás do seu ganha-pão. E aceitar logo o primeiro que tiver para que você possa ir e daquele trabalho você ser promovido e você alcançar um emprego melhor e ir galgando os seus degraus dia a dia. E quem vai estar te abençoando para que essas portas de emprego sejam abertas? O teu Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus que abre portas aonde não há e ninguém pode fechar. Mas como ele diz também, aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Amém? Temos que ir atrás, temos que correr atrás, sim, daquilo que é para eu e você fazer. Ele não vai se mexer, não. Você quer a porta de emprego? Faça os seus currículos e leve. E vai orando. Senhor, me coloca no melhor lugar. Tu sabes a necessidade que eu tenho, a necessidade da minha família, as contas que eu tenho que pagar, como eu preciso me sustentar. Vai orando, vai na oração, vai ligado com o Senhor. E Ele vai fazer que uma dessas portas, onde você colocou o seu currículo, ali seja aberta. Às vezes, até vem na tua porta. Mas você já fez a sua parte. Você orou e foi atrás. Aí depois chega à tua porta uma carta, um convite e você acaba sendo empregado. Agora lá no seu trabalho, seja o melhor funcionário, seja o mais honesto, seja aquele que é temente a Deus, que respeita o seu patrão, que respeita os seus colegas, seja um ótimo funcionário para que você dê exemplo e que você esteja sendo abençoado cada dia mais pelo Senhor. Amém? Então, tira a pedra que está impedindo de você continuar, tá? E se você crê, como disse Jesus para Marta, né? Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Amém? Então, sabemos que Deus nos dá força e nos dá capacitação a sermos fortes, capacitação para sermos sábios, capacitação para sermos prósperos, amém? Para sermos corajosos e amor, né? Quando você pede amor, eu quero ser amada. Você já é amado, você já é amada por Deus, amado. Agora é só você começar a amar. Você é amado por Deus, você ama Deus sobre todas as coisas? Então, ama Deus? Realmente, então ame a teu próximo como se fosse a si mesmo. Porque aí está o mistério. Quando a gente vê ali em Mateus 25, tá? Nós vamos ver como é que o Senhor vai olhar e ver que você tem amor, né? Ele dá pessoas para nós cuidarmos. Quando nós pedimos para sermos amados, Ele nos dá pessoas para que nós amemos. E aquilo que você planta, que eu planto, nós vamos colher. Como você quer ser amado se você espragueja o próximo, briga com todo mundo, está sempre fazendo inimizade com o próximo? Você acha que só você é certo, o resto não presta, todo mundo é errado? Não, você tem que agir com amor, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo, depois que a gente aceita Jesus. Então, como servos do Senhor, como pessoas que têm um nome no livro da vida, temos que agir dessa forma. Aqui como está em Mateus capítulo 25, do 35 em diante, diz assim, né? Ou melhor, do 34 em diante diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí a herança do reino,
por herança o reino, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou te vimos estrangeiro e hospedamos, nu te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quando eu e você cuidamos das almas, oramos, ajudamos, intercedemos ou estamos junto ali com eles, naquilo que eles estão precisando, quando você entrega, se entrega àquelas pessoas, quando você ama o seu próximo, independente se ele te ama ou não, entendeu? Porque Jesus disse que nós temos que também amar aqueles que nos perseguem, não nos vingarmos de ninguém. Então, quando nós agimos no amor de Cristo, Ele faz com que brote amor por todas as partes para a nossa vida. E você vê pessoas olhando para você e se alegrando em te ver sendo vitorioso, sendo vitoriosa, porque você também se alegrará com aqueles que estão tendo vitória. A palavra de Deus diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Você consegue ter empatia e ficar feliz com a vitória do teu próximo? Se você consegue, você já está plantando amor e Deus vai trazer para você o dobro desse amor que você está doando para essas pessoas. Entendeu? Então, quando a gente pede amor, quando a gente pede para ser amado, a gente tem que amar primeiro, porque Jesus deu exemplo. Ele nos amou primeiro. Amém? Não é isso? Ele nos amou primeiro. Ele não esperou a gente se consertar, a gente crer nele, não. Ele se deu. Ele se deixou vir como um redes mortal. Foi escrachado, humilhado, blasfemado. Falaram atrocidades a respeito dele, volta e meia queriam matá-lo, mas só foi morto mesmo na hora que tinha que ser e fez o que tinha que fazer quando chegou até o fim, foi fiel até a morte e morte de cruz. Quando chegou na hora, disse: Pai, está consumado, e ali consumou, e depois 3 dias ressuscitou e vivo está. Amém? Vivo está, falando contigo agora, através do seu Santo Espírito e usando a mim como vaso para a ministração dessa palavra e desse ensinamento. E aí, nós, do Senhor, conseguimos adquirir força, sabedoria, prosperidade, coragem, amor e favores. Volta e meia a gente pede um favor: poxa, Senhor, quebra o galho nessa situação, faz o ônibus chegar mais rápido, faz ali acontecer isso, faz fulano chegar ali e falar bem a meu respeito, e assim vai, favores, né? Às vezes não são grandes coisas assim, mas a gente está sempre pedindo algo ao Senhor, porque Ele se agrada também, né? Ele se agrada que tenhamos comunhão com Ele, e que entreguemos a Ele todo o nosso dia, todos os nossos momentos e tudo, enfim. Mas eu pedi favores e eu recebi tudo o que precisava. Amém? Porque Paulo mesmo, ele é uma testemunha dessa situação. Tudo isso que eu falei que eu pedi e que nós temos, volta e meia pedimos ao Senhor, a força, a sabedoria, a prosperidade, a coragem, o amor, né? E esses favores e tantos outros, o Senhor, Ele nos dá a capacitação para adquirirmos as nossas bênçãos.
Amém? Ele nos capacita a receber todas elas. E como Paulo disse na sua epístola aos Filipenses, ali no capítulo 4, nos versículos 12 e 13, ele disse: sei estar abatido e sei também ter abundância, e em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Foi isso que ele falou. E quantos ficam só, faço todas as coisas naquele que me fortalece? Isso não quer dizer só benção, 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 não. Podemos passar por todo tipo de situação. Desde as situações mais difíceis até as mais honrosas e vitoriosas. Porque lembra-te, para você ter a porta de emprego aberta, você tem que estar desempregado. Para você ser curado, você precisa estar doente. Para você ser liberto, você tem que ser uma pessoa que está passando por algum tipo de escravidão, ou do pecado, ou de uma opressão maligna, ou de uma pessoa que está ali, né, querendo te dominar. Enfim, o Senhor, para Ele dar uma bênção, é que a gente está numa outra situação. Então, Ele permite que a gente passe por situações adversas e difíceis, para que depois Ele nos dê o livramento e o escape, né? E o Senhor que fortaleceu a Paulo de todas as formas, né, para que ele pudesse cumprir a sua missão neste mundo, Ele pode fazer o mesmo por você. Ele está fazendo por mim. Por isso não tem medo, não. Não tenha medo de aceitar Jesus como teu Salvador e teu Senhor. Porque Ele realmente não deixará faltar nada. E não fique com medo das lutas e adversidades que virão. Não fique com medo, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Perdão. Ele nos livra de todo mal. Amando do Senhor, tem anjos cuidando de todos nós, principalmente dos que servem ao Senhor. Amém? Se você se decidir neste momento que você está ouvindo essa palavra, Ele vai garantir você em todos os momentos, porque Ele te ama. Ele não ama só a mim porque eu sou crente, sou pastora, não. Ele ama a todos os seres humanos. Ele não ama o pecado. Entendeu? Ele ama todo pecador, só não ama a prática do pecado. E assim Ele me ensinou. Eu também amo a todos pecadores, a todos os seres humanos, porque todos nós somos pecadores, né? Mas tem aqueles que, antes de aceitar Jesus, ainda como eu no passado, eu vivia na prática do pecado, porque eu não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Deus, achava que eram coisas normais que todo mundo fazia, e aquilo já não era de acordo com a palavra de Deus. E aí, quando eu conheci a verdade, hoje sim, fui retirada das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E você, neste vídeo, está sendo convidado a vir para a maravilhosa luz de Cristo, né? Você está recebendo essa mensagem porque Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer te fazer um campeão. Um campeão. Basta nesse momento aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você está aceitando agora ou está se reconciliando com o Senhor, ore comigo neste momento e repita essa oração que eu estarei fazendo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te peço perdão por todos os meus pecados. Estou agora aceitando a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, Senhor, confesso com os meus lábios que creio em Ti, Senhor Jesus. Então, coloque, por favor, o meu nome no livro da vida e me ajude a caminhar, a trilhar este caminho estreito até o fim, para que no momento certo eu possa sair desse casulo como
a borboleta e dar o meu voo rumo à vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, recebe a minha oração. Amém? E agora eu vou orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, clamo a Ti que esta palavra, ela tenha, Senhor, surtido efeito no coração de cada um desses que estão vendo, que ela venha surtir em cada um que conseguir ver, ajuda eles a terem uma vida, Senhor, regrada pela Tua palavra, fortalece eles, dá sabedoria, prospera, dá coragem para trilhar os Teus caminhos, derrama, Espírito Santo, do amor de Deus no coração de todos, derrama da paz de Cristo que excede todo entendimento, derrama da Tua santa alegria, Senhor, e os capacita a toda boa obra, que eles possam falar como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abençoe a todos, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço, certa da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, você que ouviu essa pregação, mais uma vez eu te falo, se você não é inscrito no canal A Glória de Deus, que você possa se inscrever e também, colocar o seu like, o que você gostou, também ative o sininho para que você possa receber outras palavras, outras mensagens do coração de Deus através de mim e das pessoas da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, que eu estarei também fazendo vídeos com outros pregadores, e que em nome de Jesus você seja sempre impactado e aprenda a viver em conformidade com a palavra do nosso Deus. E que a salvação chegue à sua casa e à sua família. E que você tenha vida e vida abundante no nome do Senhor Jesus. Se você quiser mandar pedidos de oração, que você possa colocar nos seus comentários abaixo do vídeo, ou então possa mandar para mim pelo e-mail do meu canal, que é pastorareginasampaio@gmail.com. Amém? pastorareginasampaio@gmail.com. Você pode mandar para mim seus pedidos de oração e eu estarei orando e colocando também na caixa de oração da nossa igreja para estarmos continuamente orando pelas suas causas. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.